boa tarde. Identidade.com começa agora. E no programa de hoje nós vamos aprender a pechinchar, já que nem sempre nós usamos o melhor argumento para isso. E todo mundo quer mesmo é economizar na hora das compras. Então o consultor de finanças José Mário vai nos ensinar a pechinchar. Continue que você vai ver como é que a gente consegue o melhor desconto. E vamos aprender também a organizar o nosso quarto com a Ana Cláudia Camargo. Às vezes a gente não sabe a melhor forma de guardar o jogo de lençol, como deixar o guarda-roupa longe de traças, mas nós vamos aprender tudo isso aqui com ela hoje, que ela vai também dar outras dicas além dessas aí. E música é por conta de um cantor que tem um vozeirão, Thiago Godoy. Nós vamos conferir tudo isso depois do intervalo, que é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta. E você aí de casa, tem o hábito de pedir desconto na hora das compras? Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor mostrou que quem pechincha pode conseguir até quase 20% de desconto. O segredo é pechinchar e chorar assim na hora do desconto. E pra gente não perder nada, aprender, saber como que a gente pode ganhar um maior desconto, eu recebo aqui no estúdio o consultor de finanças José Mário. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. José Mário, o brasileiro tem sim costume de pedir desconto? Eu, pelo menos, eu tô tirando aqui, vou por base de mim mesmo. Eu não tenho esse costume de ficar pedindo muito desconto, chorando ali no preço. Não é cultural nosso pedir desconto. O brasileiro não pede desconto. Boa parte da população sente vergonha de pedir desconto, né? E isso não se refere apenas às classes sociais mais baixas. As pessoas com dinheiro não pedem desconto, as pessoas sem dinheiro também não pedem desconto, com renda menor. Essa é uma característica maior daqueles países árabes, onde milenarmente os negócios estão sendo feitos nessa base, né? Você vai e negocia. Em alguns países especificamente, se você não pedir uma redução de preço, o vendedor entende aquilo como uma ofensa. O bom é negociar. Faz parte do processo essa interação de negociação vendedor e comprador. É você mostrar ali quanto que você deseja pagar. Você vai fazer esse jogo aí dos preços, né? Isso é o interessante. Exatamente. Quanto deseja pagar e principalmente quanto pode pagar, né? Porque às vezes nós não podemos chegar naquele preço que está sendo nos oferecido e ainda assim aceitamos o negócio. Pois é, e tem uma forma correta da gente chegar na loja e abordar o vendedor para pedir esse desconto? Existe algum jeito assim que a gente vai conseguir esse desconto? Olha, uma boa técnica é nós tomarmos ciência de quanto está sendo cobrado no mercado por aquele produto específico que nós queremos comprar. Então a recomendação é que se faça sempre uma tomada de preço, uma pesquisa de preço. Para nós, pessoas físicas, né? O ideal seria a partir de 3 lojas diferentes. Já é uma boa amostragem de Pelo menos 3 lojas. Pelo menos 3 lojas. Por exemplo, um exemplo, eu quero comprar uma TV de plasma. Eu não posso chegar na primeira loja só porque está escrito lá promoção e entender que é o preço mais baixo do mercado. Eu preciso consultar outras lojas, saber em que patamar de preço aquele produto está sendo oferecido no mercado e aí sim partir para a negociação. Aí vem a parte mais dura do processo, que é negociar com o vendedor, porque ele é uma pessoa treinada para não lhe dar desconto. Pois é, e todo produto, ele tem sim, já vem com essa margem aí do preço já embutido o desconto? Não, o que acontece é o seguinte, o produto chega para o lojista com o custo dele, né? O lojista tem lá sua margem de lucro, como nós podemos ver aí na reportagem, no processo aí no vídeo. Existe então uma margem que é a margem de ganho dele. Ora, ele vai lhe oferecer aquele produto sempre com a sua margem cheia, né? Ele quer otimizar o seu lucro. Mas à medida em que você negocia e à medida em que você faz ele perceber que se ele não ceder, ele vai perder o negócio, ele começa a ceder também, ele começa a regredir no preço. E aí é nesse momento que os interesses se encontram, né? E a maioria dos negócios é fechada depois de uma negociação desse tipo. É como você falou, né? Eles já estão prontos ali para não dar desconto, para convencer a gente de que aquele é o melhor preço e com aquele preço a gente deve levar sim o produto. Mas a gente tem que mostrar que a gente sabe que é possível um desconto também. Tem que ser firme assim como eles são firmes conosco, né?
o telespectador sabe, todos nós fazemos compras regularmente, shoppings, no comércio de rua. Não é muito fácil arrancar uma diferença de preço numa loja. Então, à medida em que a gente vai treinando isso, que nós vamos nos especializando, nós vamos ficando bom também nesse assunto. E isso é interessante, é por aí que nós vamos conseguir fazer com que a nossa renda otimize, que sobre um pouco mais durante o mês e que a gente faça cada vez mais compras melhores. Vai aprendendo a pechinchar. Vai aprendendo a pechinchar. E no preço ali, para você comprar o produto à vista, você consegue um preço melhor? Normalmente sim. Existe uma máxima no nosso meio que diz o seguinte: quem tem dinheiro na mão faz o preço. Se você vai pagar no cartão de crédito, você está criando para o lojista um problema, porque ele vai ter que esperar aquele período, normalmente de 30 dias, para receber o valor da sua venda. Apesar de a venda ser garantida e não haver problema com relação ao pagamento, o lado ruim da história para o lojista é que ele vai ter que esperar esse período para receber o valor da sua venda. Agora, nós tivemos até bem pouco tempo atrás um processo estranho no Brasil, em que não se dava muita importância para quem chegava no balcão, a gente chama de cash, com o dinheiro na mão. Não vou vender. A coisa começou a ficar um pouco complicada, essa crise está apertando um pouco mais, as administradoras de cartão estão cobrando muito caro para gerenciar todo esse processo de compra por cartões, e os lojistas entenderam que sim, nós temos que dar importância para o cidadão, aquele que chega com o dinheiro na mão, porque ali eu não vou pagar tarifa para ninguém, eu faço a venda, entrego o produto, recebo o meu valor, o dinheiro está em casa e acabou a história. Então, por isso que nós voltamos a recomendar, nunca tínhamos deixado de recomendar, mas a gente reforça esse assunto, ao invés, se você quer fazer uma compra boa mesmo, uma compra efetiva, uma compra ótima, saque o dinheiro e vá na loja com o dinheiro. Não existe comerciante que, vendo aquelas cédulas na sua mão, não vá ceder. Ele vai ceder, com certeza. Mas como você falou no início aí sobre essa questão do à vista, existem alguns lugares que você tá com dinheiro e a pessoa ela não reduz o preço. Isso aí tá se tornando até o mercado tá se tornando assim, o à vista tá sendo resistido no desconto? Houve até bem pouco tempo atrás uma massificação de serviços financeiros por trás das lojas de departamento, Então essas grandes redes, elas oferecem uma espécie, um refrigerador, vamos fazer um exemplo. Como esse refrigerador vai gerar um financiamento na venda a prazo, em que os atores serão o comprador e o banco que está por trás da minha loja, eu tenho só o produto, eu sou um intermediário, a loja passou a ser uma intermediária. E o que acontece? A loja lhe entrega o refrigerador e recebe uma comissão daquele financiamento que foi feito ali para que o comprador obtivesse esse bem. Com a redução das taxas de juros feita pelo governo ultimamente, essas remunerações começaram a baixar. E aí começou a ficar um pouco menos interessante vender dessa forma. Claro, ela continua sendo aceita, ela continua sendo praticada, mas nós temos notado que as pessoas que chegam com moeda corrente na mão para pagar as suas compras estão sendo atendidas de uma forma completamente diferente do que aquela de 12 ou 18 meses atrás. Então, o à vista voltou a ter o seu real valor. Não está da forma como nós gostaríamos e da forma como se desejaria para uma economia plena como a brasileira. Mas isso é questão de tempo, ela volta. Bom, e produtos com preços mais baixos? Até mesmo nessa questão aí, ali da feira aberta, esse mercado mais aberto. O vale também a pechincha? Vale, se bem que nesses casos, às vezes pode ser muito difícil de nós conseguirmos um diferencial de preço, Porque o produto com valor unitário baixo, ele também tem uma margem de lucro, uma remuneração para o lojista, para o vendedor, baixa. Ele não tem muita margem de manobra para trabalhar. Mas hoje conta-se centavos. Então, se eu conseguir reduzir num produto de R$10, eu consigo reduzir eu estou abatendo 10%. Nossa, isso aí hoje 10%, se eu aplicar um dinheiro na poupança, eu vou levar muito mais de um ano para conseguir 10% de rendimento. Então é esse comparativo que se precisa fazer. O importante é que as pessoas em geral, elas têm um mínimo de informação sobre o que está acontecendo no mercado, sobre como ele funciona,
porque de uns 10 anos para cá a coisa mudou substancialmente, não se ganha mais dinheiro aplicando no mercado financeiro como se ganhava antigamente, então nós temos que fazer valer o dinheiro que nós temos no bolso. Pois é, cada centavo, e às vezes a gente não dá tanta importância para isso, né? Questão de a diferença não é tão grande, a gente não dá a consideração que ela deveria. Deixa para lá, não vou me incomodar. Não, pois são centavos, então, né? Mas aí, de centavo em centavo, né? Se a gente for somando, por exemplo, eu tomo 2 cafezinhos por dia durante 365 dias, são quase 800 cafés. Mas é como a situação dos 99 centavos. E esse 1 centavo, né? Quantos produtos a gente não adquire, não compra, e é tal valor e 99 centavos. Exija. E a gente não vê esse 1 centavo. Exija. O que eu tenho dito para os meus clientes é o seguinte: foi você que atribuiu o preço de R$ 1,99 para aquele item? Não, foi o lojista. Então, se ele disse que é R$ 1,99, não é nem 2 e nem R$ 1,98. Eu estou lhe dando R$ 1,99, você tem que me dar uma moeda de 1 centavo de troco. É o justo e é honesto, né? Mas eu não vou brigar por 1 centavo, vou levar mesmo assim. Ninguém mais. Teve uma época que as pessoas até recebiam até balinha, né? Já que não tinha moeda de 1 centavo, recebia balinha como troco. Mas hoje isso também não acontece mais. Não. E ninguém está mais levando em conta o seu direito do 1 centavo ali. Exatamente. E a questão da bala é a seguinte, né? Se o lojista lhe oferecer troco na forma de bala, de docinho, coisa assim, não, então espera aí que eu vou lhe pagar com docinho. Veja se ele aceita. Não vai aceitar. Não vai aceitar. Então por que você tem que aceitar? Né? Dinheiro é dinheiro, mercadoria é mercadoria. Nós temos que fazer essa diferença. Fizesse valer esse direito, com certeza essa questão do preço aí dos 99 centavos poderia mudar, né? Mas sabe, Cíntia, está melhorando. Está melhorando, nós temos notado assim um progresso. Ele é pequeno, ele é passo a passo, ele é devagar. A gente que acompanha as economias mundiais aí mais avançadas do que as nossas, os europeus, por exemplo, não deixam passar nada, né? Não deixam passar absolutamente nada. E eu espero, sinceramente, que nós ainda consigamos chegar no patamar desse tipo aqui no Brasil. É preciso muito estudo, é preciso que as pessoas se atualizem. Eu sei que aquela parte do jornal voltada para as finanças é o que praticamente ninguém lê, porque é muito chato, né? Mas você tem que fazer um esforço e ler aquilo, saber como é que anda a Bolsa de Valores, qual é a paridade da sua moeda, que é o real, com relação às moedas fortes do mundo, como o euro, como o dólar. E aí você vai formando uma informação, uma massa de informação que vai lhe fazer uma pessoa mais preparada para fazer esse tipo de negócio. Nós, né, os brasileiros, a gente tem que valorizar mais o salário que a gente recebe, né? É difícil você ganhar o dinheiro e também na hora de você comprar, gastar, é interessante você lembrar desse valor, fazer valer o seu direito. Eu digo assim, o camarada trabalha 30 dias e em 10 ele queimou o produto do seu esforço, né? Poxa, se ele não está dando valor para o esforço que ele despendeu durante 30 dias e está fazendo compras bestas, compras bobas, não pede uma redução de preço porque está pagando à vista, se ele não valoriza, se ele não dá importância para o dinheiro dele, ele vai esperar que o lojista faça isso? Claro que não. Então, depende de nós é que temos que ser os atores nessa história. Verdade. Obrigada, Josemário. Agradeço a sua participação aqui com a gente. Josemário, que é consultor de finanças, nos deu essa dica. Vale a pena pechinchar. Não interessa se são centavos, se a diferença não é muito grande, mas se em cada produto que você comprar, você economizar, no final do mês, no final do ano, vai fazer uma diferença, né? É verdade. É uma fração de cada um. No final do ano pode representar uma viagem, pode representar um passeio de final de semana com a família. Aquelas moedas que nós esquecemos de exigir no troco durante o ano. Ok, obrigada, Josemário. Muito obrigado. Vamos agora de música. Hoje quem vai cantar pra gente é o dono de uma voz muito forte, muito bonita. É o nosso querido amigo Tiago Godoy. Tudo bom, Tiago? Tudo bem, Cíntia. Estou muito feliz em voltar aqui. E obrigado pelo convite já. E quero aqui já agradecer aqui a Fonte pelo convite. Você ainda está trabalhando o seu CD Brilharei, não é isso? Estamos trabalhando no primeiro CD Brilharei aí, que tem edificado muitas vidas aí pelo nosso estado, Goiânia, Brasil. Tá fazendo sucesso, né? Você tá em várias rádios, o CD tá... Amém. Tá crescendo, né? Já tá preparando o próximo? Estamos sim. Deus tem nos dado alguns presentes, algumas músicas maravilhosas.
E nós estamos pré-produzindo o nosso segundo CD aí, que vai vir lindo. Aguardem. Vai sair pra quando aí? Tu já tem uma noção? Final do ano que não, vem? a gente pretende lançar ele no meio do ano que vem. No meio do ano que vem a gente tá fazendo com bastante calma, bastante cautela. É pro Senhor, né? Então a gente tá fazendo com muita calma. Desse CD Brilharei, na verdade, nós vamos ouvir a canção Deus de Milagres. Nós vamos ouvir, cantar agora aqui pros telespectadores. Antes de você cantar, apresenta quem tá te acompanhando. Aqui, cantor também, mas toca violão, tá aqui tocando comigo aqui essa tarde, nesse programa, Felipe de Paula. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Vamos ouvir agora, então. Amém. Ó Deus de milagres, ajude-me. Eu estou angustiado. É tanta amargura e tristezas que tentam me afastar de ti. Olha só essa história. Essa história vai falar contigo, tenho certeza. Se Deus de milagres existe. Lembro-me de Davi, que se levantou em meio ao horror e ruínas. Queimaram os seus sonhos, cativos levaram os seus filhos. Que terror! O que fazer em meio à dor, vendo seus inimigos zombarem de ti, zombarem de ti. Saquearam sua família, roubaram os seus filhos. O que fazer agora? Ó Deus de milagres, ajude-me. Eu estou angustiado. É tanta amargura e tristezas que tentam me afastar de ti. O que fazer em meio à dor? O que fazer em meio à dor? Vendo seus inimigos zombarem de ti, zombarem de ti. Saquearam sua família, roubaram os seus filhos. O que fazer agora? Ó Deus de milagres, ajude-me. Eu estou angustiado. É tanta amargura e tristezas que tentam me afastar de ti. Olha só, eu já chorei, eu implorei, minhas lágrimas já sequei. Oh, eu já chorei, eu implorei, oh, minhas lágrimas já sequei. Ó Deus de milagres, ajude-me, me fortaleço em ti. Ó Deus, eu já posso contemplar aí na sua casa, aonde você estiver, meu irmão. O Deus de milagres pode alcançar você aí. Não sei qual a situação que você está enfrentando na sua vida, enfermidade. Talvez você esteja em depressão agora, em nome de Jesus, que Deus te alcance aí agora. O Deus de milagres, esse Deus é poderoso. Oh, Deus, 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 Deus. Hey. Oh, Deus de milagres, ajude-me, me fortaleço em ti. Ó Deus, eu já posso contemplar aqui no Identidade.com a vitória, porque confio em ti. Ó Deus. Tiago Godoy. Amém.
Aonde você arruma essa voz? Tão forte desse jeito. Como que você canta assim, né? Não é? Você que acompanha ele, é sempre desse jeito? Com certeza, é sempre assim, potente. É ao vivo, no CD, voz muito linda. Na verdade, Cíntia, eu não pedi pra ser cantora, assim, não corei a Deus pra me ser cantor. Mas Deus me fez uma promessa e essa promessa hoje eu sou fruto dessa promessa, eu estou aqui hoje no Identidade.com, liberando frutos dessa promessa que Deus me fez. E dentro disso, como eu não vim de uma família de músicos, não tive ninguém na minha família que cantava, enfim. E Deus me falou que ia me fazer me dar canções, ia me ensinar a louvar o nome dele e tudo. E hoje as pessoas que estão próximas de mim, amigos e tudo, eles dizem que Deus colocou, para quem faz gravações de CD, colocou um Pro Tools dentro de mim. E a gente tem aí louvado o Senhor com essa voz. É bênção, que eu louvo a Ele sempre, porque é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais música, essa voz linda. E no próximo bloco a gente vai receber aqui no estúdio uma professora e doutora em microbiologia que vai falar pra gente como manter, dessa vez nós vamos falar do quarto, viu? Como manter o nosso quarto limpinho, longe de fungos, bactérias. A gente vai conferir tudo isso no próximo bloco. Continue com a gente, eu já volto. Estamos de volta e muita gente vai concordar comigo agora. Não é muito bom quando a casa está limpa, organizada, tudo no seu lugar. E o quarto, então? Parece que o sono fica até melhor, não é verdade? Mas às vezes a gente não sabe organizar da melhor forma, aproveitando o espaço para ficar mais confortável. E você sabe se o seu guarda-roupa está livre de traças? Essa e outras respostas vamos ter agora com Ana Cláudia Camargo, que vai falar da organização do quarto. Tudo bom, Ana Cláudia? Tudo bem, Cíntia. É verdade tudo isso, né? A gente sente um aconchego, parece que tá melhor, a casa fica até mais fresca quando tá tudo no seu lugar, não é? Ah, com certeza. Só não é muito fácil manter a casa organizada sempre, mas de alguma forma a gente pode melhorá-la. Bom, a gente vai falar hoje sobre o quarto. Em outras oportunidades a gente vai falar também das outras partes da casa, né? Isso. Hoje falando sobre o quarto, de primeiro, assim, o que mais pode conter bactérias no quarto? O quarto, por ser um ambiente que tem muito tecido, né, como cortina, tapete, tem o colchão, tem a roupa de cama, então ele acaba acumulando uma certa quantidade de poeira mais do que as demais partes da casa. Então, de alguma forma, essa poeira, os ácaros, fezes de ácaros também, e até mesmo as bactérias, elas costumam impregnar nessa parte que não é muito fácil as pessoas limparem, e é justamente nesse local é onde a gente dorme, é onde a gente passa pelo menos boa parte do nosso tempo. Bom, e o que a gente pode fazer para conseguir manter o quarto ali mais organizado? Com relação a espaço, de repente roupa de cama, lençol, onde que a gente pode guardar que vai facilitar, vai estar mais fácil? Na verdade, a organização não só do quarto, mas da casa de uma forma geral, ela precisa ser feita diariamente, assim como a gente faz uma dieta. Se a gente não seguir uma dieta todos os dias comendo bem, a gente acaba ganhando peso. Então a organização da casa ela é feita da mesma forma, de uma forma que você possa organizar o seu tempo, o espaço da sua casa, para ter um ambiente limpo e saudável. Então, assim, em relação aos sapatos, roupas de cama, eu tenho uma série de dicas que a gente pode, inclusive, ir ali para mostrar. Daqui a pouco a gente vai para ali para mostrar como que isso pode ser feito, né? Mas a cortina, por exemplo, né? A maioria dos quartos tem a cortina. Sim. É um meio ali de... a cortina é um grande problema, porque normalmente as pessoas não costumam tirar a cortina com tanta frequência para fazer a lavagem, né? E alguns tecidos de cortina também, eles são difíceis de levar para a máquina de lavar. Então, assim, uma solução simples para tapete no quarto e para cortina é que a gente faça uma solução, uma mistura de água
com um pouquinho de vinagre, 2 colheres de vinagre para 1 litro de água. Mistura, depois coloca naquele borrifador e borrifa na cortina pelo menos uma vez por semana. Só isso? Só. Água e vinagre. E o vinagre. Porque o vinagre, ele é um produto bactericida e um produto fungicida. Então, ele é capaz de matar esses micro-organismos. Então, como ele está diluído na água, ele não vai deixar aquele cheiro desagradável no quarto. Depois que você fizer isso, seria importante que a gente deixasse a janela do quarto aberta, principalmente no período da manhã, para que o sol entre. Por quê? Porque o calor do sol, ele também é um método germicida, onde que a gente consegue eliminar boa parte dos micro-organismos, né? Além do vento, que ele acaba levando parte da poeira também, que fica ali parada, porque normalmente as pessoas gostam do quarto mais fechado. Mas é isso que eu ia te perguntar. Então não é interessante deixar o quarto sempre fechado, não. É bom abrir a janela, deixar ele um pouco aberto para ficar mais arejado. Toda vez que você deixa um ambiente muito fechado, onde não há luminosidade, onde não há aeração, aumenta a umidade, aumenta o calor, e a umidade e o calor são extremamente propícios para o crescimento de uma série de micro-organismos, que vão crescer inclusive na poeira, porque como não tem vento, essa poeira fica acumulada. Uma coisa comum que as pessoas costumam fazer até no quarto, às vezes na porta do banheiro, que faz divisão com o quarto, uma suíte, por exemplo, é colocar a toalha para secar em cima da porta. Dificilmente as pessoas têm noção de que naquela parte superior de uma porta é onde tem o maior acúmulo de poeira, porque normalmente a gente não se importa e não lembra de limpar. Não é verdade? E aí você coloca a toalha, que é um tecido que você vai utilizar para limpar, enxugar o seu corpo depois de estar limpo, com uma toalha extremamente empoeirada e cheia de fungos, né? E ela já vai estar úmida, então de alguma forma isso pode prejudicar inclusive a pele, trazendo alguns tipos de infecções de pele, né? Como as micoses. Olha só. Bom, tapete limpo, cortina limpa. Vamos lá pro guarda-roupa. Daqui a pouco a gente vai mostrar ali uma receitinha, né, do que fazer, do que a gente pode deixar dentro. Mas essa organização, de repente tem guarda-roupa, tem um sapateiro às vezes embaixo. Você acha que isso não é interessante? Deixar essa meio que junto, né? Roupa, sapato, toalha. Às vezes a gente usa todos esses departamentos. Na verdade, o guarda-roupa ele tem que ser dividido desde a sapateira até a parte de roupas também. Como, por exemplo, a gente tem pelo menos 3 tipos de sapatos diferentes. Os sapatos que são rasteirinhas, chinelos, os tênis e os sapatos fechados e aquelas sandálias de festa. Então, normalmente as pessoas costumam acumular uma sandália em cima da outra. Você acaba não só estragando o seu sapato, porque a parte onde a gente pisa fica em cima da parte onde a gente coloca o nosso calçado, ele acaba dobrando e danificando, mas também a sujeira que é carregada de baixo, né, onde a gente pisa, ela acaba também sujando o sapato que está limpo no guarda-roupa. Então, assim, eu sei que a questão do espaço é mais difícil, né? Dependendo do guarda-roupa, não tem espaço para a gente colocar todos os sapatos um ao lado do outro, mas tem algumas soluções práticas, com alguns saquinhos ou até a própria caixa de sapato, que daria para organizar de uma forma melhor. Quanto à questão da roupa, Cíntia, eu acredito que sim. Normalmente a gente divide as roupas por roupas de festa, roupas de frio e roupas do dia a dia, né? As roupas de festas, elas precisam ser ensacadas, e as de frio também. Por quê? Porque como a gente utiliza esses 2 tipos de roupa com menos frequência, é muito comum que, por exemplo, 2, 3 meses sem utilizá-la, acaba mofando o tecido. Entendeu? Então, assim, se a gente fizer essa cobertura de plástico, igual quando a gente leva para uma lavanderia e eles, né, entregam dessa forma, seria uma forma que a gente pudesse conservar essa roupa por mais tempo. Além disso, como o guarda-roupa é um ambiente fechado, e a gente acabou de falar que ambiente fechado prolifera uma série de fungos também,
essa mesma solução que eu expliquei sobre o vinagre e a água, que são 2 colheres para 1 litro de água, a gente poderia também borrifar nas paredes do guarda-roupa 1 vez por semana. E não corre o risco dele ficar úmido, a parede do guarda-roupa ficar úmida? Não, você tem que tirar as roupas antes, um pouquinho, né? Afastá-las, depois borrifa na metade, espera secar um pouquinho, volta a roupa pro outro lado e borrifa. Eu faço isso na minha casa com frequência. Tem roupas de frio que normalmente a gente até quase nem usa. Tem roupas que às vezes a gente demora 1 ano para usar, né? Então, assim, as roupas não mofam, elas não se danificam mesmo estando paradas por um bom tempo no guarda-roupa. E esses guarda-roupas mais modernos, normalmente eles têm as portas de correr. Então é interessante que a gente deixe pelo menos 2 vezes na semana ela aberta, né, para que o ar corra ali também, para que a umidade, que eventualmente algumas pessoas costumam utilizar uma roupa durante um dia e às vezes antes de colocá-la para lavar, ela coloca de novo no guarda-roupa para uma segunda utilização. E quando a gente usa uma roupa, a gente acaba liberando uma série de células mortas, embora a gente não consiga visualizá-las, né? E também o suor, né? Além da sujeira. Você acha que não seria bom retornar essa roupa para o guarda-roupa? Não. Porque ela tá ali junto com as roupas limpas. Isso. Mas ela já está suja, né? Vamos dizer assim. Assim, o suor, ele acaba danificando o tecido, porque ele amarela. Então, se a gente guarda uma roupa já utilizada, principalmente na região onde há maior transpiração, essa roupa vai ficar amarelada, vai danificar. E, querendo ou não, a roupa, ao ser utilizada, você encosta em vários ambientes e a gente acaba carregando uma série de micro-organismos da rua para casa, né? Então, assim, o correto seria, se você utilizou uma roupa, você deixa num cabideiro, alguma coisa para reutilizá-la posteriormente, caso queira, ao invés de guardar no guarda-roupa junto com as demais roupas limpas. Bom, a gente falou agora do guarda-roupa, né? Algumas dicas aqui para como a gente mantê-lo, né, bem limpo. E a cama. De quanto em quanto tempo você indica que troque as roupas de cama, que troque talvez travesseiro, é lavado, também o edredom? Tá. Os colchões hoje, eles têm produtos que são germicidas. Eles são feitos normalmente com produtos que evitam essa formação de ácaros, com fungos. Então, eles já ajudam bastante. Antigamente os colchões eram extremamente porosos, né, e acumulavam maior quantidade de poeira. Mas enfim, mesmo assim, por a gente dormir nesse ambiente todos os dias, o nosso suor, ele acaba umedecendo esse colchão de alguma forma e esses fungos proliferam. Então, a forma correta, assim, o tempo correto da gente trocar essas roupas de cama é semanal. Semanal, então trocar lençol, fronha e o edredom? O edredom é um pouco mais difícil porque, dependendo do tamanho e do volume dele, tem algumas máquinas de lavar em casa que não suportam fazer essa lavagem desse edredom, que seria interessante de repente levar para a lavanderia, mas acaba saindo um custo maior. Então, o edredom, você poderia passar essa solução de vinagre normalmente com água, só borrifar e passar um paninho por cima e colocar no sol. Semanal também? Semanal, tá? Então, assim, abre-se, eventualmente, se alguém mora em apartamento e não tem um ambiente amplo para que esse edredom fique em cima de um varal, exposto ao sol, que pelo menos coloque ele aberto próximo à janela, para que o sol possa matar parte desses germes, uma vez que você não teria como lavá-lo semanal ou quinzenalmente. Seria uma boa opção. Os colchões, eles têm uma durabilidade. A gente sabe pelo Ministério da Saúde que 20% dele aumenta a cada 5 anos o peso desse colchão, só por células mortas, por ácaros, fezes de ácaros, bactérias. E os fungos. É impressionante, né? A gente não tem o costume de
de ter essas informações, assim, mas realmente impressiona a gente, né? Uma coisa que a gente está convivendo ali todos os dias e a gente não sabe. Porque assim, ele não aumenta de volume, você não consegue visualizar, mas na verdade, se você perceber, ele aumenta em 20% o seu peso a cada 5 anos. Por isso que algumas empresas indicam a troca de colchões a cada 5 ou a cada 10 anos, porque ele acaba se danificando, não só pelos micro-organismos, mas pela própria estrutura. Bom, vamos lá dar essas dicas agora que a gente vai mostrar aqui agora, até mesmo o que pode ser feito para deixar no guarda-roupa também para evitar traças, né, Ana Cláudia? Vamos lá? Vamos. Aqui nós temos... Vamos falar primeiro aqui do conjunto de lençol? Vamos. Como que a gente pode guardar? Deixa eu colocá-lo aqui. A gente vai deixar o livro aqui, daqui a pouco vamos falar do livro da Ana Cláudia. Seguinte, boa parte das pessoas, quando vai guardar lençol, a coxa, a fronha, às vezes elas empilham todas as fronhas de vários modelos em uma parte do guarda-roupa, os lençóis na outra, o edredom na outra, e acaba que a gente, com essa vida tão agitada, normalmente a gente não tem muito tempo para ficar procurando essas roupas, o conjunto, para formar as peças e colocar na cama. Então, assim, uma solução útil e fácil de ser feita é você pegar todo o seu conjunto, tanto de lençol, as fronhas, virol, e colocá-las todas juntas, né? De alguma forma você dobra, e aí você vai guardar todo esse conjunto de coxa dentro da fronha do próprio lençol. Olha, dentro da própria fronha. Isso, porque se você coloca dentro dela, fica organizado no seu guarda-roupa, e também essa parte que seria a parte onde a gente ficaria em contato com a pele ao dormir, ela acaba sendo protegida até usar, né? Ela dos ácaros. Isso, acaba sendo protegida. E o guarda-roupa fica extremamente organizado, né? Então, assim, se eventualmente é bem mais fácil para pegar, né? Se você tá com pressa, vai pegar no seu guarda-roupa, você pega só essa malinha aí e já tá pronto. Já tá resolvido. Pega e já resolve, já coloca lá em cima da cama e depois faz a troca. Então, assim, inclusive, você pode empilhar várias dessas, né, da fronha junto com o lençol, todas juntas, assim, cada uma de um modelo diferente. Fica mais fácil da gente organizar. Boa dica, não é, Thiago? Você gostou dessa dica? Gostei. Super importante, né? Eu também tava por fora também dessas dicas que ela falou aí. Pois a gente não tem esse conhecimento, né? É bom a gente falar sobre isso pra entender. E normalmente os homens pensam que isso é coisa para mulheres, né? Mas o Thiago já tá ficando informado aqui, hein, Thiago? E na verdade todos nós temos casa, né? Independente do sexo. Sim. Bom, e agora vamos fazer o sachê para deixar no guarda-roupa. Qual que é a função desse sachê? Então, eu tinha dado a dica de você borrifar o vinagre com a solução de água, que seria muito importante na eliminação dos fungos, né, e das bactérias. Mas as traças e as formigas, elas não conseguem ser eliminadas pela solução de vinagre. Não, infelizmente aí, que a gente pode fazer? Então, assim, é claro que se você comprar esses produtos inseticidas, eles funcionam, com certeza, mas eles são muito tóxicos à saúde. Algumas pessoas, inclusive, têm alergia a esses produtos, então não podem ser utilizados. Então, assim, uma forma fácil da gente fazer isso em casa seria uma solução caseira. O cravo, que vai ficar super barato e todo mundo tem acesso. Isso, o cravo, porque ele tem um cheiro, além de ser um cheiro agradável, ele é bactericida e fungicida. Ele consegue matar esses micro-organismos. Então, se a gente pega um pouquinho, um TNT de qualquer cor, um pedacinho pequeno de pano, e aí a gente coloca um pouquinho do cravo, né? Sim. E aí você faz uma espécie de uma trouxinha, né? Uma trouxinha de cravo e a outra de pimenta do reino também, que eles têm então o mesmo a trouxinha vai ficar separada, uma de cravo e a outra de pimenta do reino. Aí você amarra, pode ser com uma liguinha, pode ser
com aquele que vem no pão também. Qualquer fitinha, né? E isso vai manter as formigas longe? Isso. E traças também? Também. E aí você coloca em cada gavetinha um sachêzinho desse aqui, igual a gente trouxe, né? Então esses, muito prático. Esses sachês são super baratos de serem feitos. Acho que qualquer pessoa tem um pedaço de tecido em casa e o cravo também. E aí você amarra e coloca. Você pode ter certeza que traças e formigas não vão aparecer no guarda-roupa. Olha que bom, boa solução. Esse aqui essa é a pimenta do reino, que teria a mesma função. Só que a pimenta do reino só tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque às vezes as pessoas têm criança em casa, né? E criança sempre gosta de mexer no que não deve. É verdade. Então, assim, como a pimenta, não que ela faça mal, mas ela acaba trazendo um prejuízo em caso de ingestão, né? Então, assim, você pode fazer a trouxinha, mas coloque de preferência essas com a pimenta do reino naquela parte do guarda-roupa que está superior. Superior, maleiro, né? Onde a criança no não vai maleiro, alcançar. onde não tem o alcance, ou bem escondidinha, né? No fundo de uma gaveta, de repente, né? Então, assim, essas trouxinhas são super úteis. Qualquer lugar cabe, as pessoas não veem, elas são bonitinhas também. Dica, muito boa. E é uma boa forma de eliminar traças e as formigas. Vamos falar do tal bichinho de pelúcia em cima da cama. Não só criança tem bicho de pelúcia em cima da cama, né? Muitos adultos tem ou bicho de pelúcia ou almofadas. Aqueles corações vermelhos. Que ganha do namorado. Pois é. Então, o que a gente faz com isso? Pode deixar lá ou também vai ter muito fungo, ácaro ali nesses bichinhos. Se a gente falar para uma criança que ela não deve ter um bichinho de pelúcia, você vai causar um grande problema. E se você ganha de um namorado um bicho de pelúcia e falar também que não quer, também vai gerar vai deixar ele guardado, né? Um grande problema. Então, assim, aconselhado seria a gente não tê-los, né? Porque por ele ser primeiro que boa parte dos ursos e bichinhos de pelúcia não são laváveis. E mesmo laváveis as pessoas têm aquela dificuldade, né, de lavá-los. Medo de estragar. Isso. Mas enfim, já que eles existem e que a gente tem que tê-los em casa, algumas pessoas têm, então tem uma solução prática. O que fazer? Por exemplo, você pode pegar esse ursinho, um bichinho de pelúcia, você vai colocá-lo dentro de um saquinho plástico, qualquer saquinho, pode ser uma sacolinha de supermercado, pode ser um saquinho transparente como esse aqui, tá certo? E aí, coitadinho, mas a gente vai fazer para o bem dele. A gente vai amarrá-lo nesse saquinho e colocar dentro do congelador. No congelador? Isso. Você vai colocar por 15 minutos no congelador. Afasta um pouco os seus alimentos, né? Para que não entre em contato e coloque lá 15 minutos. Nesses 15 minutos, qualquer tipo de micro-organismo que tiver aqui, 90% deles vão ser eliminados. Olha só, que interessante essa dica. Você tira, inclusive se tiver traça, né? Também vai tudo morrer. Não vai tudo morre. E aí você, depois dos 15 minutos, você retira ele do congelador, tira o saquinho e sem o saquinho você coloca mais 15 minutos no sol. 15 minutos no congelador e 15 minutos no sol. E aí depois você pode voltar ele para sua cama, onde você quiser, que ele tá, embora às vezes esteja com a aparência mais suja, mas os micro-organismos já não existem. Olha, mas aqui funcionaria também a solução da água e vinagre? Água e vinagre pode danificar, porque o tecido às vezes desses ursinhos de pelúcia, eles são sintéticos e o vinagre ele é um pouco corrosivo, então pode acontecer. A melhor forma é essa 15 minutos no congelador, 15 minutos no sol. Isso. Melhor seria lavar, mas como alguns não são laváveis, a gente pode fazer essa solução do congelador, que ela funciona muito bem. Bom, solucionado o bichinho de pelúcia, pode fazer isso também com almofada, alguma outra coisa que não dê pra lavar? Sim, se for uma almofada menor e couber dentro do congelador, tranquilo, pode ser feito. Solucionado o bicho de pelúcia e almofada. Vamos agora pros sapatos. Sim. Qual é a melhor forma de guardar sapatos, já que é bem contaminado, né? A gente anda com sapato e nem sempre que você entra em casa você vai limpar seu sapato. Isso, na verdade é o seguinte, a sola do nosso sapato, ela fica suja, né? Ao andar, isso é claro. Quando você chega em casa, normalmente a gente tira o sapato e a gente até brinca que fala que o sapato ele também tem que respirar da mesma forma que a gente. Então o correto não seria a gente usar o mesmo sapato todos os dias. Por exemplo, aquelas pessoas que vão pro trabalho. Pelo menos ter uma folga de uns 24
24 horas, um dia sim, um dia não, para utilização. Intervalo, né? Por quê? Porque durante essas 24 horas, o suor, ele é eliminado, né? E a sujeira e os fungos e os ácaros também deixam de proliferar, porque ele vai estar mais seco. Então, na hora de você guardá-lo, antes de guardá-lo, você poderia pegar aquela flanela, por favor? Você pode pegar uma flanelinha e passar, né? Só no solado dele. Não, seca. Você só tira a poeira, tira o que tiver grudado na sola do sapato. E aí depois você pode guardá-lo nesse tipo de saquinho. Qualquer saquinho? Que são fornecidos por lojas mesmo de calçados. Mesmo que não tenha, pode colocar num saquinho, que seja, né? Mas é bom deixar ele... O saquinho, que não seria o saquinho plástico, tem que ser esse de TNT, porque eles são mais porosos e deixa o sapato respirar, entendeu? Se ele for todo de plástico, vai acabar aumentando a temperatura e a umidade e vai proliferar fungo no seu sapato. Olha, então, essa solução dos saquinhos de TNT, elas são fáceis, principalmente porque elas são abertas, então é mais fácil da gente identificar o sapato, né? Excelente. Mas supondo que você não tenha o saquinho, né? E você tenha a caixinha de sapato. As caixinhas de sapato, elas têm que ser forradas com um jornal. Não pode deixar sem... Tem que ter esse forro. Tem que ter esse forro, porque o jornal, ele acaba justamente tirando a umidade, né, do ambiente e evitando a formação de mofo. Então, você pode pegar e colocar o seu sapato nessa mesma caixa, só que uma dica importante. Faça alguns furos na tampa da caixa. Por quê? Furos. Umas perfurações para que esse ar possa correr aqui dentro. Para que tenha a mesma função desse saquinho do TNT. Exatamente. Porque aí esses furinhos aqui evita a temperatura alta e a umidade. Porque alguns sapatos de festa a gente demora um tempo maior para utilizá-los. Caso não usa, Isso. né? Então, se você deixar alguns meses ele parado, ele pode inclusive mofar, né? Se você não fizer esses furinhos na caixa, aí você pode empilhar um em cima da outra sem nenhum problema. Uma solução que pode ser fácil, vamos supor que você não saiba qual sapato está em cada caixa, é você tirar uma fotinha do sapato e colocar grudadinha aqui na frente. Olha, então, assim, fica bem mais fácil, né? Você já olha e já sabe, não tem precisa ficar abrindo todas as caixas. Isso, porque a gente nunca lembra qual é a caixa que, na verdade, você guardou, né, o seu sapato. Então, de alguma forma, isso pode auxiliar a vida das pessoas. Todas essas dicas estão aqui no livro da Ana Cláudia Camargo. Outras dicas também. Se você quiser saber tudo sobre higiene aí da sua casa, vai atrás desse livro que você vai ficar satisfeito, vai ver como a sua vida, a sua rotina vai mudar aí em casa. Com certeza, a sua saúde vai agradecer. Gente, olha, excelentes dicas. A Ana Cláudia vai voltar aqui outras vezes para dar mais dicas. A gente vai ver também depois dicas de cozinha, sala. Acompanhe, continue com a gente, que depois a Ana Cláudia volta em outros programas para continuar dando essas dicas pra gente. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada, Cíntia. Vamos ouvir música, pode continuar ali que a gente vai ouvir um pouquinho de música agora. Tiago, agora é com você. Que música que a gente vai ouvir? Brilharei, o nosso CD, Brilharei. É tão difícil não enxergar uma luz onde não brilha o sol, mas me vejo em meio a essa escuridão, onde a parede do pecado quis me separar de Deus. Sei que é tão ruim viver assim, tão carente, tão distante de Deus, mas eu quero voltar ao primeiro amor.
anunciar a sua palavra, libertar os cativos e curar os enfermos. Não vou mais te deixar, contigo quero sempre estar, Senhor, Senhor. Não vou mais te deixar, contigo quero sempre estar, Senhor. Como as estrelas do céu brilham na escuridão, eu quero brilhar, refletir o seu amor, somente o seu amor, assumir o meu chamado, anunciar a sua palavra, libertar os cativos e curar os enfermos. Como as estrelas do céu brilham na escuridão, eu quero brilhar, refletir o seu amor, assumir o meu chamado, anunciar a sua palavra de amor, libertar os cativos e curar os enfermos. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Estamos de volta e o nosso programa já está chegando ao final. E hoje a gente aprendeu como pechinchar, o quanto isso é importante, né? Valorizar o nosso dinheiro. Também aprendemos a como deixar o nosso quarto higienizado, longe de bactérias, de fungo. Tudo isso é muito importante para a nossa saúde. Mas agora você vai ficar por dentro do que foi notícia nessa semana aqui em nosso estado. E a notícia que todos estão querendo nesses últimos dias é de chuva. Mas por enquanto, né? Enquanto ela não vem, nada dela aparecer, a gente vai continuar torcendo e você fica aqui com destaques da semana. Mais de 50 administradores foram homenageados essa semana na Câmara Municipal de Goiânia. O evento foi proposto em comemoração ao aniversário de 4 anos da Associação Goiana de Administração. O profissional da administração na sociedade brasileira hoje ele tem um papel muito importante hoje. Ele tem um papel de que ele hoje é um formador de opinião e ele trabalha com a produção, com o desenvolvimento, com a capacitação de gerar recursos, né, na sociedade brasileira. Então ele tem um compromisso muito grande hoje de romper limites, porque a sociedade brasileira hoje necessita de romper limites, né, para continuar o seu crescimento. Então a Associação Goiana de Administradores está de parabéns, juntamente com a Câmara Municipal, de trazer essa homenagem aos administradores. Eu me sinto honrado, me sinto gratificado, me sinto realmente muito feliz de poder fazer parte desse grupo de profissionais que está contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Há menos de um mês, o Detran anunciou a implantação da biometria no processo de obtenção da CNH. A partir de janeiro do ano que vem, quem quiser tirar a carteira vai abrir o processo direto no Detran. Nós queríamos estabelecer um rito para as diversas etapas do processo de habilitação de maneira mais ágil e com mais segurança no sentido de combater as fraudes. Está chegando aí agora as dicas para o seu final de semana. Lembrando que nesses dias quentes a gente deve tomar muito cuidado ao se expor ao sol. Então prefira esses passeios aí do final de semana ao ar livre em horários mais frescos, hein? Tome cuidado e confira agora o que acontece aqui em Goiânia, o que você vai poder programar e se divertir no final de semana. No domingo, às 5 horas da tarde, tem Alice no País das Maravilhas. O espetáculo musical, já visto pelo público de Brasília, se apoia na conhecida história construída na rica imaginação de uma criança de 10 anos. O espetáculo acontece no Teatro Madre Esperança Garrido. A cantora canadense Alanis Morissette faz show em Goiânia pela primeira vez no domingo, a partir das 8 horas da noite, no Goiânia Arena. Nos cinemas de Goiânia está em cartaz Paranormal 3D. A animação conta a história de um garoto incompreendido que pode falar com os mortos e que se junta com fantasmas e zumbis para salvar a cidade de uma maldição de séculos. Outro filme é o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros 3D. O filme conta que Abraham Lincoln é o 16º presidente dos Estados Unidos que descobre que vampiros estão planejando dominar o país e a missão do presidente será eliminá-los.
Bom, e o Thiago estava me contando aqui agora uma super novidade. Ele está concorrendo no troféu Promessas, não é isso? Isso mesmo. Foi uma surpresa pra gente essa informação e eu glorifico o nome do Senhor. A gente foi indicado esse troféu Promessas e com certeza se a gente passar, eu quero ir ali e representar o Senhor Jesus ali da melhor forma possível. A gente fica torcendo por você. Thiago, a gente já está chegando no final do programa. Deixe seus contatos para quem quiser entrar em contato, pedir para você apresentar. Como é que é? Pessoal, você pode ligar para o Flávio Henrique, o número dele é 62, código de área, DDD 8122-1606. 62 8122-1606, Flávio Henrique. Outra coisa, se você deseja curtir, que eu fui indicado ao troféu Promessa na categoria para curtir. Se você deseja curtir o Thiago Godoy e nos ajudar a gente chegar para a segunda fase ali do troféu Promessa, é fácil. Você pode acessar lá o Facebook oficial do troféu Promessas, procurar Thiago Godoy, o nosso vídeo ali, e curtir o nosso vídeo, e nos abençoe, nos ajude a chegar lá, porque nós vamos representar o Senhor Jesus ali naquela emissora. Isso aí, Thiago. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. A gente vai ficar ouvindo qual música? Nós vamos ouvir uma música agora. Ela foi Deus nos deu para mim, para um grande amigo, Davi Passamani. Apenas uma letra o nome dessa música e eu quero dedicar para você que está nos assistindo agora aí. Essa música é linda, hein? Ouça assim, olha aqui, ó. Bom, e esse foi o seu programa Sua Identidade na TV. Até o próximo sábado. Fica aí com o Thiago Godoy. Eu ouvi falar de ti quando ainda era pequeno. Eu ouvi falar de ti em canções que quebrantaram meu coração. Eu ouvi falar de ti quando ainda era pequeno. Aleluia. Eu ouvi falar de ti em canções que quebrantaram meu coração, que era tão simples, pequeno, fácil de transportar. Que era humilde, quebrantado, fácil de amar. O Senhor pode restaurar a sua história. Restaura, vivifica e transporta segundo o teu puro coração. Restaura, ressuscita. Apenas uma letra de tua boca pode tudo transformar. Olha só, eu profetizo, restaura na sua vida. Restaura, vivifica e transporta segundo o teu puro coração. Restaura, ressuscita. Apenas uma letra de tua boca pode tudo transformar. Esse Deus é poderoso. Ele pode fazer em sua vida o impossível.
Pode restaurar aquilo que está velho, aquilo que está quebrado, aquilo que já perdeu talvez até as esperanças. Mas Ele traz à existência aquilo que não existe. Esse Deus é poderoso. Que Deus te abençoe e que Ele restaure a sua vida. Todos os dias, quando você levantar da sua cama, olhe na parede e enxergue lá escrito: eu sou o Deus que restauro vidas. Que Deus te abençoe.